a gente importou a nossa seção, a gente também importou as nossas funções. A nossa seção é basicamente a mesma coisa da seção anterior. A gente vai buildar ela aqui, utilizar todos os cores disponíveis e a gente vai dar um nome agora para ela bonitinho de DataFrame API, porque é o que a gente vai testar. Agora, pessoal, a gente vai escrever o nosso código Spark para fazer o quê? Para a gente fazer a leitura efetivamente daquele arquivo CSV que a gente colocou dentro da pastinha. Então, como que a gente faz isso? A gente chama aqui o Spark. Dentro do Spark, e aí para quem não conhece, né, por que a gente usa os parênteses aqui, né? É justamente para poder quebrar linha a linha, para dar um pouco, facilitar a leitura do próprio código. Então, para a gente não colocar aquele único código em uma única linha que fica grande, a gente pode utilizar essa técnica aqui do próprio Python para quebrar, e a cada ponto, né, que é cada método ali que a gente vai utilizar, a gente coloca numa nova linha, ele fica bonitinho. Então, a gente vai fazer uma leitura aqui, por isso que a gente vai utilizar o spark.read. E como a gente até viu lá no CSV na hora que a gente abriu, o Spark tem vários métodos e várias opções aqui que a gente pode utilizar para configurar, para fazer uma leitura de maneira correta. Então, uma dessas opções aqui que a gente vai utilizar, que é o Option, a gente vai usar um delimitador. Delimiter. Por quê? Lembram que quando a gente abriu lá, a gente precisou trocar esse delimitador? Por padrão, quando a gente fala de CSV, inclusive o nome, né, é Comma Separated Values, ele espera que seja separado por vírgula. Na prática, tu pode ter ponto e vírgula, tu pode ter pipe, tu pode ter outros separadores. Então, por isso que ele já tem essa opção, onde a gente consegue especificar. Isso é do arquivo CSV que você está lendo, do jeito com que ele foi exportado. No nosso contexto, pessoal, e até depois vale a pena olhar de novo, mas a gente tem o header. Então, outra opção que a gente pode utilizar aqui é a de header, dizendo que eu quero sim utilizar lá do meu CSV o cabeçalho e ter o nome da coluna conforme o nome da coluna que está lá dentro do CSV. Faz todo sentido. Uma outra opção que a gente tem aqui, e a gente até conversou um pouquinho antes, é a opção de inferir o esquema. E aí, pessoal, a gente vai ver as vantagens e desvantagens desse esquema aqui, dele inferir isso, né, dele tentar adivinhar, e a gente vai ter que fazer uma tratativa ali mais para frente. Mas acho que é bem legal para a gente ter a prática aqui e ver muitas vezes como a gente tem alguns desafios no dia a dia e como que a gente resolve eles. Então, nesse caso aqui, a gente vai passar um true. A gente quer que ele faça para a gente o esquema, não quero declarar ele na hora que eu fizer a leitura. Por final, como opção, a gente também tem o encoding do arquivo, que nesse caso ele é um ISO 88591. Matheus, como que eu sei que esse encoding aqui tá certo? Como que eu vou saber a origem e etc e tal? Dependendo do arquivo que você lê, eles vão ter isso especificado, vai ter isso numa documentação. Se não, a gente vai fazer testes realmente com esquemas, até um esquema que leia o dado de maneira correta e eu não tenha caracteres estranhos, vou dizer assim, entre aspas. E por último, pessoal, então a gente já criou aqui, ó, Spark, leia com o delimitador, com o header, tem ali o esquema calculado pelo próprio Spark, use esse encoding e por final das contas a gente tem que passar o próprio caminho desse CSV, que no nosso contexto aqui, ele está dentro da pastinha dados. Vou vir aqui, vou copiar o caminho para não ter nenhum tipo de erro, vou voltar, a gente vai colar isso aqui dentro. O acesso, né, pessoal, ele é sempre relativo do código Python que eu estou utilizando para o arquivo, por isso eu uso ponto aqui. Então, ponto barra, ele vai partir do mesmo local que eu tenho o meu notebook. Ele vai procurar a pastinha dados e lá dentro a gente vai ter esse preços gasolina etanol 2.csv. Então, a gente vai executar aqui a leitura. E, enquanto tem esse símbolo aqui, ele está processando. E agora, se a gente der um print esquema, opa, já temos aqui o nosso esquema do nosso dataset que a gente acabou de importar.
Por motivos, embora não sejam dados públicos, pessoal, a gente vai selecionar aqui algumas colunas específicas para não expor ali nomes de empresas e CNPJs, como a gente pode ver que está aqui, é dado público, não tem nenhum segredo, mas por via das dúvidas, sempre importante a gente cuidar, né? A gente está num universo aí que a gente tem muitas questões regulatórias, etc e tal. Novamente, é um dado público, mas por precaução aqui a gente não vai ter. Então eu já tinha deixado separado aqui. A gente vai trabalhar basicamente com essas colunas aqui, ó. Então a gente criou agora um novo data frame, preços, e aí se a gente quiser dar uma olhadinha nele, a gente pode chamar o método show, e aqui a gente vai botar 5 registros. Então agora sim, ó, eu tenho meu estado, eu tenho meu produto, valor de compra, que nesse caso está nulo, valor de venda e uma unidade de medida aqui, né? No caso, reais por litro.